Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre prismas com vocês. Bom, prismas é uma matéria bem importante, ela cai bastante no Enem, principalmente questões de visualização. Não é uma coisa que é facilmente ensinada, mas ela, quando é trabalhada de forma adequada e com um pouco de frequência, não é nada de sete cabeças, é muito tranquilo. Também, como tudo na matemática, tem muita conta, mas é uma matéria muito simples para com certeza acertar no Enem. Ao longo da minha explicação, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, me marca. Ou então me manda uma mensagem, não tem problema nenhum. Meu Instagram está em todos os slides. Vamos lá então? Bom, primeiro a gente vai começar com a definição, né? O que é um prisma? Bom, um prisma é um sólido poliédrico. Então, ele é formado por polímeros. Chama aqui de duas bases. Essas bases podem ser, então, um triângulo, um retângulo, um quadrado, um hexágono, qualquer poliedro você pode escolher aí. Congruentes, então as duas bases têm que ser iguais, né? E paralelas. Elas nunca estão inclinadinhas uma em relação à outra. Por exemplo, elas não podem. Esse triângulo não podia estar inclinado assim, entende? Em relação ao outro, ele tem que estar sempre paralelo. Fechado, então a gente não pode ter uma caixa aberta, por exemplo, isso não é um prisma. Lateralmente por retângulos, então fechado lateralmente por retângulos, é importante saber que todos os lados, então, são retângulos. Como bem a gente pode ver nessa figura aqui, a gente tem um retângulo, um outro retângulo atrás. São 3 retângulos aqui. Ou paralelogramos, que a gente vê aqui, tá bom? Que é um paralelogramo porque é inclinadinho. Então, um paralelogramo. Elementos. O que é composto? Como é que a gente chama as partes desses prismas? Tá vendo que pode ser realmente qualquer poliedro. Então, eu botei aqui um pentágono. Ali era um triângulo. Pode ser qualquer um, realmente. Bom, então como é que a gente chama essas coisas? Vamos desenhar aqui. A gente tem a base superior. Então, tem uma base em cima e uma base embaixo. A gente tem as partes laterais, que são justamente esses triângulos ou paralelogramos, que compõem, que fecham o nosso prisma, né? Nesse caso, 5 deles. A gente tem as arestas, bem como é nos poliedros. As arestas são essas retas aqui, esses fragmentos de retas, né? Que juntam um lado ao outro, né? Juntando as vértices, né? Os vértices. É importante saber, as vértices estão aqui. E as arestas juntam justamente essas vértices. A gente tem a altura, bem como a gente pode ver aqui. E é isso. A base tem a aresta, então a aresta da base, e a aresta ela pode ser da base, como é aqui, ou então pode ser uma aresta lateral, que é da face lateral, e assim segue. Bom, os elementos já acabam sendo intuitivos, e é só para você ter uma noção melhor de como são formados esses prismas, mas não tem muito mistério, relaxa. Bom, agora vamos de classificação. Nada muito assustador, realmente a classificação dá um pouco de medo. Parece uma coisa muito complexa, mas na verdade é completamente intuitivo. Vocês vão perceber que quando a gente tem um retângulo, é reto, tá bom? Então é tudo reto aqui, as coisas não são inclinadas, ele tá reto, então o prisma é reto, né? Tem retângulos. Quando ele é composto por paralelogramos, no entanto, ele é oblíquo. Oblíquo, você pode lembrar, né, que esse ângulo aqui, ele vai acabar sendo maior, vai acabar sendo um ângulo oblíquo, né? Mas aí tudo bem, um desses, né? Não importa qual desses 4. 2 deles vão acabar sendo oblíquos. Então, eu acho que acaba sendo intuitivo, inclinado, oblíquo, reto. Bom, reto. E um prisma regular. O que é um prisma regular? O prisma regular é um prisma reto, tranquilo? Então tem as faces laterais como retângulo, cujas bases são polígonos regulares. Num prisma qualquer, a gente pode ter, por exemplo, um triângulo obtuso, e ele continua, o triângulo horrível, desculpa. O triângulo, ele não é um triângulo regular, né? Já que os seus lados não são iguais. Então, mesmo que esses lados aqui sejam iguais, por exemplo, ele nunca vai ser igual ao lado maior aqui, certo?
porque esse ângulo aqui é maior. Bem como eu explico lá na minha aula de triângulos. Dá uma catadinha aí se você não está entendendo o que eu estou falando sobre os triângulos de lados iguais e que, como esse ângulo aqui, por ser um ângulo maior, não pode ter. Esse lado aqui tem que ser o maior lado, com certeza. Então, se você não entendeu, dá uma olhadinha lá na minha aula de triângulo, aqui no Instagram mesmo. Mas, então, esse daqui não é classificado como um prisma regular. Por mais que seja um prisma reto, ele não é um prisma regular. Como ele vai ser um prisma regular? Quando ele tiver, vai ficar horrível isso, mas tudo bem, quando ele tiver bases que são triângulos equiláteros. Tá vendo? Se eles forem equiláteros, tá horrível, não for paralelo. Mas acho que deu pra passar mensagem. Então, esse triângulo aqui é um triângulo regular que vai gerar um prisma regular. Tranquilo? Qualquer dúvida aí nos comentários. Bom, e aí a gente vai para a parte das fórmulas, a parte mais chata de todas, mas que dá para gravar. São só duas. A gente tem a área e a gente tem o volume aqui para gravar. A área acaba sendo um pouco, né, chatinha de calcular, porque você tem que calcular primeiro quanto é a área da base. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui um prisma regular com bases quadradas, por exemplo, então estou desenhando aqui, mas está ficando horrível, a gente vai ter que calcular o quê? A área dessa base, multiplicá-la por 2, porque lembra, a base de cima é igual à base de baixo. Então, vai calcular essa área aqui, digamos que tem um lado 2 e, como é um quadrado, a gente vai ter o lado 2 dos lados. Então, a gente vai ter a área disso daqui como uma área 4, digamos, centímetros quadrados, né? E aí, como a gente tem a área de cima e a área de baixo e elas são iguais, a gente vai o quê? Multiplicar isso aqui por 2. E a gente vai ter que somar isso com a área das laterais. Enfim, a área das laterais, como normalmente são retângulos, mas podem ser um paralelogramo, bom, a gente só faz aquela mesma ideia. Então, se a altura aqui, por exemplo, é, digamos, 4, e aqui a gente sabe que vai ser 2, certo? A gente vai multiplicar aqui 4 por 2 e a gente vai ter uma área 8. Quantas laterais a gente tem? 1, 2, 3, 4, né? 4 laterais, então a gente vai ter que multiplicar isso aqui por 4. Então, a gente vai ter que somar os dois valores, esses dois valores aqui, para achar nossa área total. O volume é um pouco mais fácil de calcular, porque vamos concordar que isso aqui dá um trabalhão, essa área aqui. O volume ele é mais fácil de calcular. A gente vai pensar o seguinte. Vamos pensar que esse mesmo prisma aqui, que tem uma base de quadrados, vamos pensar que cada uma dessas bases é um quadrado normal. Então, é um quadrado de lado 2, 2. E que eles têm uma espessura que a gente vai chamar de uma espessura 1. Entende? Ele vai ter uma espessura 1. É assim o jeito que eu gosto de pensar. Mas é claro que você pode só gravar essa fórmula. Digamos que tem umas... Então vamos pensar que são tipo, por exemplo, são cadernos. Entende? São cadernos quadrados. E eles vão ter uma espessura 1 e a sua área, né? E ela vai ser multiplicada aqui 8 vezes. Vamos empilhando esses cadernos, né? 8 deles. E aí vai acabar somando uma altura 8. E como a gente faz essa conta? Se a gente está empilhando quadrados de área 4 e eles vão ter uma espessura 1, só que vão ter 8 deles, que vai ser a nossa altura, então a gente vai multiplicar justamente a área da base pela altura, que é justamente a nossa fórmula aqui. Então eu prefiro pensar assim, como se a gente estivesse empilhando vários poliedros. Então vários quadrados, vários triângulos e tal, com espessura 1. E a gente vai multiplicar pelo número de vezes que eles se empilham. Que vai ser que a gente vai chamar aqui de altura. Se você não gostou disso, desse raciocínio, você grava a fórmula e vai na fé. Eu botei aqui como se fosse quase um OBS sobre cubos e paralelepípedos, porque eu não acho que é uma matéria importante de gravar. Eu, particularmente, não gravei. Mas, para quem prefere fórmula raciocínio, pode vir a ser útil, tá bom? Então, a gente vai começar aqui com um cubo. Eu vou só te lembrar coisas simples do tipo, coisas que a gente já viu mesmo, como, por exemplo, a área total.
A gente pode gravar essa área total. Vamos calcular aqui a área total. Eu vou chamar esse aqui de área total. Vocês podem gravar, mas vocês vão ver que, na verdade, sou só eu aplicando a fórmula anterior. Eu não vejo por que gravar, a menos que você não chegue no raciocínio completamente capaz, até porque é uma coisa simples. Então, se a gente tiver aqui lados A, então a base A, uma base quadrada de A por A, e uma altura A também, né? Isso que forma um cubo. Eles vão ter todos os seus lados, todas as suas arestas iguais. Nesse caso, estou chamando a aresta de A. Que 2 vezes A vezes A, que é a área desse quadrado aqui de cima. Então, vai ser A vezes A, que vai ser A ao quadrado. Tranquilo? Vezes 2, que nem era a nossa fórmula. Vou deixar aqui a fórmula da área. A área é igual a 2 vezes a área da base, mais a área total, mais o total lateral. Enquanto o volume, estou só repassando o que a gente botou no slide. Enquanto o volume vai ser a área da base vezes a altura. Lembra? A gente está empilhando. Bom, então você pode gravar como 6A ao quadrado, porque a gente está calculando a área da base vezes 2, mais 4 vezes, né? Porque vão ter 4. 1, 2, aqui atrás também vão ter 4. 3, 4, né? Vão ter 4 laterais. A por A também. Concorda que aqui também vai ser 1 quadrado A por A. E aí a gente pode gravar isso como 6A. E o volume a gente pode gravar como A ao cubo, né? Pensar que é o cubo, justamente o cubo é o cubo ao cubo. Que vai ser A vezes A, né? Então, a área da base, que é A ao quadrado, vezes a altura, que é A. Bom, e aí, o que é um pouco diferente é que a gente calcula também aqui a diagonal. A gente não costuma ver nos outros porque não é padronizado e não tem porquê. Mas a diagonal aqui seria como se fosse essa reta torta que eu estou fazendo aqui, que liga lados opostos. E como a gente pode ver isso? A gente pode ver isso daqui como se fosse um triângulo retângulo construído o quê? Pela diagonal e por um dos lados. Então, se aqui for A, aqui atrás for A. E aqui a gente vai ter a diagonal do quadrado e a diagonal dos quadrados, eu posso até botar como OBS aqui, sempre vai ser lado raiz de 2. E aqui não vai ser diferente, tá bom? Vai ser lado raiz de 2 mesmo. E a gente vai aplicar aqui o nosso queridíssimo Pitágoras. Se você aplicar o Pitágoras aí, você pode ter certeza de que essa conta vai dar, que essa diagonal D, que eu estou botando aqui, vai ser igual a A raiz de 3. Isso daqui é um pouco diferente do que a gente viu anteriormente, por isso talvez vale mais a pena até gravar esse do que gravar o que eu falei antes. Mas eu acho que o raciocínio do Pitágoras não tem erro na hora da prova. Se você não tem saco de gravar que nem eu, acho que vale mais a pena pro seu cérebro, até porque não é uma coisa que cai tanto assim, tá bom? Então, vamos partir aqui por paralelepípedo rapidinho, só para dar uma recapitulada. Eu não vou nem fazer esse raciocínio que eu fiz antes, porque eu acho que é só você replicar. Não tem porquê. A gente vai aplicar essa fórmula para o paralelepípedo. Então, a área total ela vai ser igual a 2 AC. Digamos aqui, por exemplo, que essa parte aqui é A e o C é essa lateral aqui. E aí eu vou chamar de B aqui embaixo. Tudo bem? ABC. Então, vai ser AC mais 2BC. Então, AC vai ser a área aqui, certo? A área desse daqui vai ser AC, tranquilo, porque vai ser AC, esse retângulo aí. 2BC, porque, vamos lá, a gente tem aqui um BC, certo? BC. Mais, finalmente, um 2AB aqui, né? Porque a gente tem 2AB aqui. Então, é isso. É isso. Essa vai ser como a gente vai calcular a nossa área. Você poderia também fazer a mesma coisa com o volume, que seria só ABC. Isso. ABC. Que seria esse retângulo aqui de cima, que é B vezes A, né? Vezes a altura, que seria C. Tranquilo?
Para gravar a diagonal, a gente parte do mesmo princípio do cubo. Vou até mudar aqui de cor, mas a ideia é aquela mesma. A diagonal são lados opostos, né? São arestas opostos. Arestas não, vértices opostos. E vai formar aqui um triângulo retângulo dentro do nosso paralelepípedo. A gente quer saber essa diagonal aqui, sabendo que aqui a gente tem C, certo? C aqui também. E essa diagonal, a diagonal de baixo, ela vai ser o Pitágoras. Aí fica chato também, né? O Pitágoras desse triângulo retângulo aqui, que é B. Não sei se vocês estão vendo direito, mas aqui, esse triângulo retângulo B, A. BA, a gente pode fazer. Vocês podem fazer a conta desse Pitágoras e eu acho que não vale o tempo do vídeo. Mas se quiser, pausa, faz esse Pitágoras, descobre quanto é esse valor aqui que eu vou chamar de M. Nossa diagonal, que seria a nossa formulazinha, que seria A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Tranquilo? Gosto muito de ir pelo raciocínio lógico, tá? De fazer Pitágoras e é isso. Mas acho que é de cada um. Opte pelo jeito que for, que você achar mais eficiente na prova. Se você for esquecer, por exemplo, que tem que fazer Pitágoras, sei lá o quê. Lembrando que aqui também tem um triângulo retângulo, no caso do paralelepípedo. Então, seriam 2 Pitágoras. Talvez essa, se for escolher uma, grava essa com certeza, essa daqui de baixo. Essa daqui é muito mais tranquila, eu sou realmente aplicar Pitágoras. Mas cada um, tira esse print aí, que vai ser um print confusíssimo, mas eu acho que dá pra entender, no meio da bagunça a gente se entende. Bom, quero dar um OBS aqui só de semelhança, que é um assunto que tende a cair bastante e tinha que encaixar em algum lugar. Achei legal encaixar aqui, para você ter uma noção de proporcionalidade. Vou ter uma questão disso depois, para você dar uma olhada também como isso se aplica, de forma um pouco mais palpável. Para você ter uma ideia, basicamente é o seguinte, a gente vai fazer quase uma regra de 3 aqui, que basicamente diz o seguinte, que o lado maior, se a gente tiver, por exemplo, um prisma aqui, ou um prisma feio, e um prisma menorzinho, iguais, tá vendo? Com bases de triângulos obtusos. O lado grande sobre o lado pequeno é igual a altura grande sobre a altura pequena. Essa proporção, ela se mantém. A gente pode chamar ela de método qualquer. Usualmente a gente costuma usar K. Então ela se mantém constante, entende? Então essa fração entre o lado maior e o lado menor, ela se mantém de uma forma que a gente chama de K. E como isso afeta? A gente pode usar isso pensando que quando a gente passa por uma segunda dimensão, quando a gente está passando para o próprio quadrado, triângulo, desculpa, a gente está trabalhando quadrado, né? Com o próprio triângulo, essa constante K, ela vai se manter ao quadrado. Então, pensa que aqui a gente estaria trabalhando, por exemplo, com 1 centímetro, e aqui, na área da base, por exemplo, a gente está trabalhando com 1 centímetro quadrado. Então, esse K, ele vai sofrendo essa modificação que a unidade sofre. Então, aqui está elevado a 1, né? Assim como esse K. E aqui já passa a ser elevado a 2, tá vendo? A gente pode pensar muito bem na unidade. Aqui seria, sei lá, centímetro cúbico, né? Então, aqui passa a ser cúbico. E aí vai seguindo. O volume do maior sobre o volume do menor segue esse constante ao cubo. E a área da base menor sobre a área da base menor, ela segue esse constante ao quadrado. Assim como a área lateral, né? Maior e menor. Então, sobre essa noção de proporcionalidade, né? A semelhança entre diferentes prismas, sendo eles, né? Tem que lembrar que tem que ser prisma com o mesmo tipo de triângulo, entende? Então, esse triângulo aqui, ele tem que ser um triângulo, se ele for um triângulo equilátero, por exemplo, esse L, 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 Lzinho, 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 entende? Ele não pode ser um triângulo diferente, que tenha, por exemplo, esse daqui vai ser um triângulo com 2 lados iguais e um lado diferente, o outro vai ser um triângulo equilátero, entende? Não pode. Não pode. Ele tem que ser sempre bases iguais, entende? Só que com tamanhos diferentes.
É isso. Bases e alturas, né? Tem que ser só o tamanho que muda, mas não o tipo de prisma.